Tivemos o privilégio de cruzar o território suíço de ônibus. Viagem confortável e com um guia sempre à disposição. Entramos no país pela Itália, com a vista excepcional do Lago de Como. Foi uma viagem curta, mas com tempo suficiente para conhecermos um pouco deste país encantador, organizado e de imagens rurais incríveis. Paisagens de vales e montanhas. A visão do frio, quando a névoa faz o cartão postal. Imagens que são poesia pura, como os vilarejos às margens dos lagos. E a criação de gado. É bom lembrar que a Suíça também é conhecida em todo o mundo por seus famosos chocolates e queijos. Do nosso ônibus, avistamos o trem-bala entrando em um túnel. Começamos por Lugano, que fica às margens de um grande lago que leva o mesmo nome da cidade. O lago, aliás, é seu principal cartão postal e onde estão concentradas as maiores atrações turísticas. Estamos já na Suíça, Lugano, né? Em Lugano, a primeira cidade depois da Itália, né? Bem pertinho da divisa da Itália com a Suíça. Uma das cidades mais importantes da Suíça, né? Uma das maiores. Rica, a Suíça é toda rica. Lugano é a maior cidade do cantão da região de Ticino. Na Suíça, cantão é o mesmo que estado. A cidade de lago translúcido, de muitas montanhas e de parques e praças floridas, tem um clima deliciosamente ameno. Começamos a sentir o frio suíço. Gelo. E se o frio é enorme e as mesas estão nas ruas, somente o degustar de um café para esquentar. Nas praças, além de muitas flores, a lembrança da vocação leiteira do país. Aqui, uma vaca retratada em uma escultura de ferro. Se tudo aqui é muito organizado e bem cuidado, como poderiam ser as praças? Perfeitas! No caminhar, o encontro com as famosas instituições bancárias do país. Dizem os guias que Lugano herdou da vizinha Itália os traços da arquitetura e o jeitão expansivo do povo, diferente do restante da metódica suíça. No centro de Lugano, carros não passam e as ruas estão sempre cheias de turistas, especialmente italianos e alemães. Caminhar simplesmente pelas ruas de Lugano é muito bom e você ainda pode se deparar com imagens meio estranhas, como a árvore em cima de prédios. Lucerne é a cidade que abre as portas para a Suíça histórica. Cercada de montanhas, águas e belas paisagens verdes, é considerada a síntese da Suíça e cidade da cultura.
Tem localização privilegiada às margens do Lago Lucerna. A moldura do lago, que tem a mais extensa navegação da Europa, do Casario e dos monumentos, é dos imponentes Alpes suíços, com neve, nem que seja nos picos, durante todo o ano. Lucerna é charmosa, uma cidade pequenina que não seguiu o passar do tempo. Permaneceu com sua arquitetura centenária. Suas ruas são estreitas e estão sempre tomadas por pessoas andando a pé, aproveitando esse sítio histórico privilegiado. O incrível é que mesmo com tanta gente na rua, o silêncio é praticamente absoluto. Esse silêncio só é quebrado pelo trotar de um cavalo puxando uma carroça. São turistas fazendo um tour pela cidade. É impossível caminhar por aqui e não ficar com cara meio de bobo, olhando para o alto e contemplando as fachadas bem trabalhadas e alegres de quase todos os prédios. O interessante é que muitas são decoradas de cima a baixo com algum tema específico. É uma riqueza que torna a cidade inesquecível. No Casario, uma prática europeia bem comum, que traz muitas bandeiras nas fachadas. A abundância de água e o grande número de pontes já fez Lucerna ser conhecida como a Veneza Suíça. E com tanta água é preciso controle para evitar inundações. Barragens construídas ao longo do leito do rio impedem a invasão das ruas. A Ponte da Capela é o principal monumento da paisagem urbana. É o mais conhecido, visitado e também usado pelos moradores. Tudo em Lucerna gira em torno do rio e da ponte. É uma das pontes cobertas e de madeira mais antigas da Europa. Foi construída em 1333, com a finalidade de ajudar na defesa da cidade. No interior da ponte encontram-se mais de 100 pinturas do século XVII que retratam lendas, combates e histórias referentes à cidade. Na reforma religiosa acontecida por volta de 1500, Lucerna não aderiu ao protestantismo. Recebeu religiosos jesuítas que deixaram de presente para a cidade esta igreja, concluída no ano de 1666. O cantão ou estado de Zurique já fica na fronteira com a Alemanha, tanto que a língua oficial é o alemão, embora as pessoas falem também um dialeto suíço-alemão. Fica às margens do Lago Zurique, que dá beleza e é também um dos principais pontos turísticos da cidade. A temperatura média é de 10 graus Celsius, então prepare as roupas de frio, que caminhar sem um bom agasalho pelas ruas é impossível. Em Zurique pegamos frio, muito frio, mas é uma delícia a cidade tranquila, uma das melhores qualidades de vida do mundo pelos índices que são medidos pela ONU, né, Vi? Então é uma cidade... Segundo lugar em qualidade de vida. Zurique tem quase 400 mil habitantes e é a maior cidade da Suíça e também capital financeira do país. E na nossa rápida passagem, conferimos a qualidade do eficiente transporte público. A Catedral de Grossmünster tem estilo romântico e foi construída no século XII. A construção está às margens do rio Limmat. E com suas torres gigantes se destaca na paisagem bucólica da cidade. Absoluta, maravilhosa, encantadora. Palavras, mesmo as mais fortes, não são suficientes para traduzir a beleza de Berna.
a capital da Suíça. Chegamos em Berna, cidade belíssima, estou encantado com Berna. É lindíssima, fascinante. Além de tudo, silenciosa. Os carros não fazem barulho, os ônibus que são elétricos. Tudo aqui é muito silencioso. Belíssimo. Todo o símbolo da cidade é o urso, né? Conta a lenda que o dono aqui desse lugar, há muitos e muitos séculos, venceu a luta com o urso e denominou o lugar de Bern, que é urso, né? em alemão. Isso, e assim, eles mantêm essa tradição em todos os lugares, bandeiras, tudo tem o urso. E a marca do urso está em todos os recantos, até mesmo no escudo oficial da cidade. É um símbolo tão forte que desde o ano de 1513, a cidade mantém um espaço dedicado a esses animais. O parque já esteve em outros locais, mas em 2001 foi construído um novo espaço na curva do Rio Are. Este novo parque é mais amplo e dá mais liberdade de movimento aos animais. Os ursos, mais do que símbolo da cidade, se transformaram em atração turística. Como chegamos em um domingo e muito cedo em Berna, encontramos a cidade quase vazia. Caminhamos pelas ruas como se a capital da Suíça naquele momento fosse só nossa. Um pouco mais tarde, a cidade acordou para sua feira livre. Bom, e cadê o barulho, os gritos e os agitos de uma feira livre como conhecemos? Que nada. Até aqui, os suíços são educadamente silenciosos. A feira acontece nas ruas da cidade antiga e na Praça do Parlamento, quando açougueiros, fabricantes de queijos artesanais e outros comerciantes vendem carnes defumadas, queijos, doces e uma infinidade de produtos. O Palácio Federal ou Palácio do Parlamento é um edifício com uma enorme cúpula verde que abriga o Parlamento Federal Suíço. É um ponto de referência da cidade e cartão postal clássico, apesar de relativamente novo. Foi concluído em 1902. A arquitetura é um mergulho nos aspectos multiculturais da Suíça. Artesãos vieram de todas as regiões, assim como as pedras usadas na construção. A ideia foi que o palácio representasse todo o país. A vida em Berna gira em torno da Market Street, a rua principal e que funciona como a espinha dorsal da cidade. Berna, na verdade, é muito pequena, com bem menos de 200 mil habitantes. O conjunto arquitetônico medieval perfeito, que conseguiu atravessar mais de 8 séculos, garantiu a inscrição da cidade no Patrimônio Cultural Mundial da Unesco. Para manter as características originais, tudo aqui segue um padrão. Até mesmo as flores. Gerânio vermelho é a única espécie permitida nas janelas. O famoso relógio Zittglugg, conhecido como relógio do tempo, é de 1530. Turistas se divertem fotografando, ouvindo suas badaladas. Berna é uma das capitais mais tranquilas da Europa e seus moradores aproveitam cada pedacinho dessas ruas, caminhando lentamente, despreocupados. Quando a temperatura permite, se reúnem nos tradicionais cafés, nas calçadas, para um bom bate-papo e admiração da cidade. Quando o frio é intenso, as galerias cobertas se transformam nas principais avenidas da cidade. São quase 6 quilômetros que compõem esse circuito comercial. É aqui que fica a casa de Einstein. O gênio da ciência Albert Einstein, que nasceu na Alemanha, viveu na Suíça entre os anos de 1902 e 1909 e aqui desenvolveu a teoria da relatividade. A área histórica de Berna é delimitada pelo curso do Rio Are.
O rio circula toda a chamada Cidade Velha. As águas têm um verde brilhante. Bom ficar aqui por alguns minutos, vendo o correr de águas tão límpidas. Bem perto do rio fica a Catedral de Berna. É a maior e mais importante igreja medieval da Suíça. Foi construída no século XV e é um belo exemplo do gótico tardio. Na porta principal, foi esculpida na pedra uma obra-prima que representa o juízo final. A Catedral de Berna é muito grande. No seu interior, destaque para os arcos gigantescos e vitrais enormes. Vale a pena subir a torre da catedral. É uma jornada cansativa, mas no meio do caminho você já começa a se deliciar com a cidade e com os detalhes do próprio monumento. Do topo da torre, a belíssima visão panorâmica da cidade. É um momento especial, onde você percebe a simetria da arquitetura medieval da cidade. É como se Berna fosse uma maquete feita por um artesão. É uma imagem para ser guardada na mente, no coração, na alma.